E a partir de agora, Alexandre Borges já está com a gente também para analisar essa visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Como é que você interpretou, Borges, esse gesto do presidente Lula de ter permitido a volta de Maduro ao país? A proibição à entrada dele já tinha sido derrubada, mas agora ele veio e não apenas veio a passagem, né, uma passagem curta, pelo contrário, foi recebido com honraria de chefe de Estado, teve compromissos para além da cúpula que vai acontecer amanhã. O que achou disso tudo, Borges? Boa noite. A gente ainda não está te ouvindo, Borges? Será que está fechado aí o microfone ou não? Vamos tentar. Aqui também não. Então, vamos seguir. A gente daqui a pouquinho volta a conversar com o Alexandre Borges para analisar essa visita de Nicolás Maduro ao Brasil. Parece que agora sim. Vamos tentar mais uma vez. Boa noite, Borges. Boa noite. Agora sim, chegou. Manda ver. Literalmente foi estendido um tapete vermelho para Nicolás Maduro. E é um absurdo, é o fim da picada. Eu passei agora, dei uma olhada em algumas análises que estão sendo feitas por aí, e é absurdo atrás de absurdo. Você tem gente que, por exemplo, defende porque o Brasil tem que ser pragmático. Mas não tem limite a esse pragmatismo? Até onde vai? O Brasil, só para vocês terem um termo de comparação, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o Brasil era uma ditadura, né, de Getúlio Vargas, e Getúlio tinha uma posição muito dúbia em relação, principalmente, ao fascismo italiano, que, vamos falar português, claro, ele era bem fã, ele gostava de Mussolini, ele admirava, e quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ficou naquela situação, porque o regime italiano estava com a Alemanha nazista, a gente tinha uma posição, e tinha gente, naquela época, você pode ter certeza, falando a mesma coisa, pragmatismo e tal, neutralidade, mas tem horas que não dá para ter. Você tem que ter uma linha moral passando em algum ponto, que você diz, olha, mesmo que, por exemplo, a Alemanha nazista, que crescia 10% ao ano nos anos 30, que virou uma potência militar, que desafiou o mundo inteiro, podia, para o Brasil, representar bons negócios. Não interessa, você tem que ter uma linha moral que você passa para daqui, não, dane-se que você tem bons negócios. Então, da mesma maneira que a gente criticou, e esse é o lado bom da independência, a Jovem Pan que está sempre batendo nessa tecla do jornalismo independente, essa é a hora que a gente consegue mostrar a vantagem da independência. Quando o Brasil, no governo passado, se aproximou demais da Arábia Saudita, que é uma ditadura igual ou pior, na minha visão, pior do que a da Venezuela, talvez por motivos não ideológicos, por outros aí que estão sendo investigados, mas nós tivemos uma aproximação com a Arábia Saudita e que foi condenada. Agora, essa aproximação com a Venezuela merece a mesma condenação, e principalmente porque Lula faltou com a verdade quando ele disse que tentou passar pano ali na autocracia da Venezuela. Isso não se faz, isso é um desrespeito ao povo venezuelano, isso é um desrespeito à família das vítimas, de quem já foi morto, torturado, perseguido, exilado por esse governo autoritário, ditatorial, que importou os métodos de Cuba. Quando é que isso nasceu? Quando o seu Hugo Chávez virou o ditador da Venezuela, ele criou quase um grande Estado que começava na Venezuela e terminava em Cuba, porque Venezuela tem muito petróleo, tem riquezas naturais enormes, e Cuba tem essa tecnologia de tortura, ditadura, serviço secreto espionando todo mundo, prisões políticas, e aí teve essa troca. A Venezuela deu muito dinheiro, muita coisa para Cuba, e importou de Cuba e do Irã também, outra ditadura. E se você for hoje olhar os serviços militares de inteligência, policiais e aquelas milícias que tem lá, você vai ter muito cubano, muito iraniano, trabalhando e ajudando a Venezuela a reprimir adversários, a reprimir a democracia, que não existe lá, é uma ditadura. E, mas elegeram o Maduro, mas há milhões de denúncias de problemas nessas eleições, para dizer o mínimo, né? De fraude, de que não foram eleições livres. A gente aqui estava falando do final de semana do Erdogan, da mais uma eleição na Turquia. O Erdogan é um ditador? Mas não é metade do que é o Maduro. Então,
se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem a situação dos imigrantes. Mais de 300 mil venezuelanos entraram no Brasil por Roraima, tanto que Roraima, coincidência ou não, foi o estado que deu a maior votação proporcional a Jair Bolsonaro ano passado. 76%, se não me engano, dos votos. Na capital, Boa Vista, foi quase 80% de votos. Não, foi 80%. 80% para Jair Bolsonaro contra 20% de Lula. Então, o Roraima é o estado mais bolsonarista do Brasil. É coincidência que é o estado onde tem essa porta de entrada dos venezuelanos e, de repente, o povo de Roraima tem uma experiência ali real do que é essa situação, essa crise humanitária que existe com essa imigração em massa da Venezuela. Não bastasse tudo isso, a Venezuela nos deve mais de 700 milhões de dólares. E aí a gente vai fazer o quê? Vai perdoar a dívida, vai trocar por... Quer dizer, o que o Brasil está fazendo é errado. A gente pode fazer negócio com a Venezuela? Pode. A gente pode sentar e renegociar as dívidas? Pode. Agora, estender tapete vermelho e fingir que não existe ditadura lá e dizer que é uma narrativa, inclusive, só para terminar, Vitor, o Lula, entre as várias absurdos que ele falou nessa declaração, uma das coisas que ele disse é: os nossos inimigos vão pedir desculpa. Quer dizer, ele tratou o Maduro como um sócio. Eles são nossos em quê? É o mesmo inimigo do Lula e da Venezuela. O que ficou implícito ali era os Estados Unidos. Quer dizer, então nosso pragmatismo de fazer negócio com a ditadura venezuelana é chamar os Estados Unidos de ditadura, de inimigo. Quer dizer, tudo errado, péssimo dia para a diplomacia brasileira. E queria te ouvir agora, Borges, sobre os impactos disso na nossa política. Aqui na política doméstica, a gente mostrou que no Congresso Nacional já tivemos reações, deputados apresentando pedidos de prisão do Nicolás Maduro. Afinal de contas, ele é procurado nos Estados Unidos, é acusado pelo governo americano de relação com o narcotráfico. O que é que você achou dessa mobilização dos parlamentares brasileiros, Borges? Eu acho que eles estão fazendo certo, eles têm que fazer barulho, a oposição está aí para isso, para criticar quando o governo erra. O governo está tomando uma surra atrás da outra no Congresso, a base parlamentar de Lula é muito frágil, ele vai ter seríssimos problemas para governar e para terminar o mandato. E ele, em vez de cuidar disso, que deveria ser a prioridade dele, de manhã, de tarde, de noite, ele fica aí querendo ganhar Nobel da Paz, querendo ser líder da América do Sul, querendo resolver conflito e guerra fora, aliás, mentindo também, falando um monte de coisa errada sobre a guerra da Ucrânia, que pegou já muito mal para o Brasil. Então, está na hora, seu Luiz Inácio Lula da Silva, parar com essa história de não olhar para o Brasil, de não olhar para os enormes problemas do seu governo e ficar nessa de viajar e querer ganhar prêmio fora do Brasil. Esse não é o papel dele. Ele pode ter planejado isso, ele pode ter sonhado no seu terceiro mandato com um mandato de certa forma, ele ser aplaudido no mundo inteiro, dele deixar um legado, dele escrever a história dele como esse grande líder na cabeça dele. Mas a realidade se impõe, e a realidade está mostrando que governar o Brasil com esse Congresso, com a economia do jeito que está, com o mundo do jeito que está, precisa de dedicação 24 horas por dia. Terceirizar na mão ali dos seus auxiliares e voar pelo mundo, Lula está contratando uma confusão que vai chegar, e vai chegar muito feio para esse mandato, e não vai demorar. Vamos acompanhar. Valeu, Alexandre Borges, obrigado pela presença, como sempre, uma boa noite, boa semana, Borges, até amanhã. Obrigado. Para você também.